Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Nosso contato aqui é o nosso canal de aulas. Vamos continuar aqui o nosso estudo, no plano de estudo. Aqui o sumário do nosso trabalho na língua portuguesa. Então na semana 1 nós estudamos a modalização em textos. Na semana 2 os pronomes pessoais. Na semana 3 a resenha crítica. Na semana 4, gente, nós vamos estudar aqui o gênero graphic novel. É muito importante que vocês prestem atenção. Bom, então nessa semana 4, no eixo temático, a nossa compreensão e produção de textos. Nessa semana, gente, nós vamos ver aqui, então, o contexto de produção, circulação e recepção de texto. Habilidades. Nós vamos considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos, na compreensão e na produção de textual, produtiva e autonomamente, reconhecer o objetivo comunicativo, a finalidade ou função sociocomunicativa de um texto ou gênero textual, relacionar os gêneros de texto às práticas sociais que os reúnem, requer especialmente a compreensão. Então, o nosso tema, gente, é o gênero chamado graphic novel. Nesta semana 4, então, a gente começa a estudar tratando desse gênero literário bem legal e divertido. Desse modo, nós iremos reconhecer e analisar o conceito e as características do gênero literário graphic novel. Sabemos, especialmente, que determinados textos, principalmente os professores de língua portuguesa chamam de textos clássicos ou canônicos. Obras como Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Dom Casmurro, de Machado de Assis, entre outros. Às vezes, em uma atividade escolar, é necessário que façamos a leitura desses ou de outros clássicos da nossa língua. O ponto que quero chegar nesse momento é o seguinte: existem adaptações desses cânones, os quais são chamados de graphic novel. A tradução literal do termo em inglês graphic novel é histórias em quadrinho. E aí eu acho que você entendeu, porque histórias em quadrinho você já trabalha muito, só que cuidado. Não estou falando de uma história em quadrinhos comum, como as da Turma da Mônica, como nós conhecemos. A graphic novel retrata uma história mais longa e densa, semelhante aos romances literários e outros textos em prosa. Portanto, é um romance, com toda a sua complexidade de narrativa e personagens, contada por meio de quadrinhos. Por isso é comum vermos graphic novels de textos clássicos de nossa literatura. Nesse gênero literário, gente, a mensagem ela não é construída somente pelas palavras, pela escrita, mas também pelas imagens e ilustrações presentes. Deste modo, a presença da linguagem verbal, da não verbal e da híbrida são constantes, porém, a híbrida é predominante. Então, o que seria a linguagem verbal que a gente já viu? É expressa por meio das palavras, escritas ou faladas. Então, está aqui a mensagem: não fume. A linguagem não verbal é utilizada por imagens, gestos, posturas, ilustrações, placas para expressar a mensagem. Então, nós temos uma imagem aqui. A linguagem híbrida, gente, também conhecida como mista, é apresentada a linguagem verbal e não verbal de sua composição. Então, nós temos a mensagem e a imagem. O processo de adaptação de um romance para uma graphic novel exige muito de seus autores para ilustrar esse processo. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui uma passagem do livro do Aloysio de Azevedo, O Cortiço. João Romão, que é o principal personagem, foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenamentos vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Aqui, veja, nós temos o desenho e aí nós temos o texto traduzido aqui. Por isso que nós falamos em graphic novel. Veja que interessante a forma como o Ivan Jaffe, que fez a adaptação do trecho romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, escrito originalmente, por meio da linguagem híbrida. Ele consegue passar a mensagem tal como havia apresentado por Aloysio de Azevedo. Agora que vimos um pouco sobre o assunto, vamos fazer uma atividade de fixação para compreender melhor o tema?
Então, olha essa atividade aqui, gente. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, veja bem, é correto afirmar que letra A é nosso gabarito. Os emojis, eles complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Na número 2, gente, tem assim, sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar o quê? D de dado. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala, nem com a escrita. Por quê? Porque ela é puramente visual. Agora, olha o número 3 aqui, ó. Abaixo você verá a apresentação de outro importante trecho do romance aqui, O Cortiço, que aqui é apresentada a Bertoleza. Bertoleza, que é outra personagem principal, também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Se você fosse o autor, tivesse que reescrever o texto adaptado para a graphic novel, como ele ficaria? Quais as informações do texto original você acrescentaria? Aí a gente poderia reescrever. Bertoleza trabalhava dia e noite. A sua quitanda era a mais afreguesada do bairro. Pagava ao seu dono 20 mil réis por mês e o que lhe sobrava guardava para sua forria. Um dia, porém, ele caiu morto na rua ao lado da carroça. Os nossos esquemas, pessoal, se vocês tiverem interesse em fazer, nós vamos trabalhar os esquemas, né, sobre matérias interessantes. Essa é a nossa aula, quero que vocês prestem bastante atenção e façam tudo certinho, tá joia? Até a próxima, fiquem com Deus.